Olá, meu nome é Evandro Garcia, sou médico urologista, trabalho no Instituto de Urologia de Sinop. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de infecção urinária recorrente. A infecção urinária, de uma forma geral, é um tipo de infecção bacteriana, também pode ser acometida por outros germes, mas a mais comum é a infecção bacteriana, e 60% das mulheres vão ter pelo menos um episódio de infecção urinária ao longo da vida. Dessas, pelo menos um quarto evoluem para infecções urinárias recorrentes. A infecção urinária recorrente ela é caracterizada naquelas pacientes que têm mais de 2 infecções urinárias num semestre, ou seja, em 6 meses, ou mais que 3 infecções urinárias ao longo do ano. Essas pacientes elas têm que ser avaliadas de uma forma muito particular, porque essas pacientes têm um impacto, essa doença tem um impacto muito importante na vida dessas pacientes. De imediato, o médico, o colega, ele tem que ter muito cuidado, fazer uma história clínica detalhada dessas pacientes, abordando aspectos da sua vida habitual, ingesta hídrica, alimentação, histórico ginecológico, histórico obstétrico, a parte intestinal para avaliar se essa paciente é constipada ou não, tá? E assim, feita essa história clínica, ele pode lançar mão de alguns exames, principalmente o exame de urina, exame de urocultura com antibiograma. Além disso, é interessante nessa avaliação da paciente com infecção urinária recorrente que se faça um exame de imagem, inicialmente um ultrassom. Dependendo da história clínica, algumas pacientes vão necessitar de um exame chamado cistoscopia ou um exame chamado estudo urodinâmico para avaliar se ela não está apresentando um distúrbio miccional. Outra coisa importante nesses quadros é a gente avaliar se a paciente tem fatores de risco. Fatores de riscos esses que transformam uma infecção urinária simples em uma infecção urinária complexa. Então, se a paciente tem distúrbios miccionais, distúrbios neurológicos, se a paciente é cadeirante, se é uma paciente idosa, se é uma paciente diabética, se ela tem histórico, se ela tem cálculos urinários, isso tudo já transforma ela numa paciente de risco para infecções urinárias. Em relação a essa abordagem, deve-se haver muita paciência, porque normalmente são pacientes que já passaram por vários profissionais, são pacientes que já foram medicadas várias vezes, já vêm com um certo nível de ansiedade alterado. Então são pacientes normalmente ansiosas, no sentido de buscar uma ajuda, uma cura. E a partir do momento que ela se vê numa situação em que já fez vários tratamentos nos quais não surtiu efeito, essa paciente se sente insegura, ansiosa e acaba até às vezes dificultando a abordagem. Por isso é muito importante explicar o que é o problema, qual é a gravidade ou não desse problema para que essa paciente possa tratar adequadamente. Em relação ao tratamento, você tendo uma paciente com infecção urinária recorrente, inicialmente você tem que determinar o tipo dessa infecção e tratar essa bactéria de forma adequada baseado no exame de urocultura. A outra questão, tratar os hábitos dessa paciente. É sabido que existem alguns fatores de risco, a baixa ingesta hídrica e algumas pacientes que têm a atividade sexual em si, ela pode ser um fator de risco, principalmente mulheres que têm uma vida sexual com mais de 3 relações por semana. Mas isso não quer dizer que ela tem que parar de ter relações sexuais, ela tem que cuidar da saúde íntima dessa paciente, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sistema imunológico e tratar adequadamente. Então, a abordagem do tratamento da infecção urinária recorrente é recomendado que seja feita de uma forma, primeiro, explicando para a paciente o problema em si, identificando esse germe de forma adequada, mudando alguns hábitos, aumentando a ingesta hídrica, pedindo para essa paciente ir mais vezes ao banheiro, não ficar mais do que 3 horas sem ir ao banheiro. Se essa paciente tem algum distúrbio de constipação intestinal, que esse distúrbio seja tratado, seja corrigido. Se ela tem algum fator de risco, se for identificado algum fator de risco, que esse fator de risco seja tratado. Feito isso, em alguns casos, as pacientes necessitarão de tratamento profilático. Existem alguns especialistas que recomendam um tratamento profilático a partir do momento que a paciente tenha mais do que 3 ou 4 infecções urinárias ao longo do ano. Esse tratamento profilático normalmente é feito com 1/4 da dose do medicamento utilizado, que às vezes a gente utiliza muito a macrodantina, norfloxacina, cefuroxima.
1/4 da dose uma vez ao dia por um período de 6 meses, mas alguns guidelines sugerem até 12 meses. Em algumas situações específicas, por exemplo, quando você identifica que a paciente refere infecções sempre após as relações sexuais, pode ser lançado mão também de um tratamento só após o coito. Então a gente diz que você vai fazer uma terapia pós-coito na qual a paciente vai tomar um comprimido sempre após as relações. Em alguns casos também a gente orienta o tratar só na crise e essas pacientes vão tomar menos doses de antibióticos ao longo do ano. Então, assim, o importante é você tratar a paciente, negativar essa urocultura e orientar essa paciente, deixar um acesso fácil com a sua secretária, com o seu médico, para que a hora que ela sinta sintomas de infecção, e para isso você tem que explicar o que é uma infecção, diferenciar de uma cólica renal, diferenciar de uma cistite crônica e explicar para a paciente, olha, a hora que você tiver esses sintomas, você tem aqui um exame de urina, você já me procura, já faz o exame para a gente tratar de imediato. Porque um dos grandes problemas também que leva a ter essas infecções urinárias recorrentes é o fato da automedicação. A automedicação, como às vezes a paciente precisa de um tratamento, ela não tem acesso ao profissional naquele momento que ela está precisando, ela acaba se automedicando. E o fato dela se automedicar, muitas vezes ela utiliza um antibiótico que não é adequado para aquele caso dela. Essa paciente tem que entender que isso é uma doença crônica. Existem estudos que mostram que algumas pacientes têm fatores genéticos que influenciam na presença de infecção urinária recorrente. Existem estudos que mostram que algumas mulheres têm proteínas específicas na mucosa vaginal e na mucosa oral que facilitam a aderência da Escherichia coli, que no caso é a principal bactéria que causa infecção urinária nas mulheres. Então todas essas orientações, explicar a doença, observar o aspecto comportamental, identificar a bactéria e tratar adequadamente, passar as orientações, eventualmente tratar de forma profilática, tudo isso é importante para essa paciente ser bem conduzida no seu consultório. Por outro lado, explicar para a paciente que não vai ser o último episódio de infecção urinária dela, que ela tem que ter ciência que ao longo da vida ela terá outras infecções urinárias, mas que fazendo dessa forma, tratando adequadamente, esses episódios vão diminuir a ponto dela ter infecções esporádicas. Esse foi o meu recado, foi uma breve conversa, rápida, nós ficamos à disposição para maiores detalhes sobre esse assunto. É um assunto que não se esgota nesse breve vídeo, mas a gente fica à disposição. Obrigado e até mais.